Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 17 de julho de 2025 e nosso devocional está em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, de uma maneira bem peculiar, parece que ele tem os assuntos próximos e as pessoas que posteriormente dividirem capítulos foram felizes ao estar dividindo esses assuntos também agrupados. Um deles é quando Lucas vai falar sobre estas parábolas de Jesus, as parábolas famosas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que muitos pensam que é um filho que está perdido e volta, colocam a palavra pródigo como alguém que se perdeu e voltou, mas na verdade a palavra pródigo tem outro sentido. Você sabe qual é? Coloque no comentário se você sabe qual é, e você que não sabe, pode ir para os comentários, com certeza alguém vai colocar o sentido correto. Se não colocar, depois eu respondo lá. Nós temos que entender que Lucas, ele está aqui e estavam chegando ali publicanos, pecadores para ouvir, e os fariseus, eles murmuravam, dizendo: ele recebe pecadores, come com eles. E ele propôs essa parábola, dizendo, e ele vai contar as 3 parábolas aqui. É interessante que essas parábolas, no fim das contas, são críticas ferrenhas diretamente aos fariseus. Nós vamos ver aqui acerca de algumas coisas que são perdidas e reencontradas. Primeiro ele vai falar sobre 100 ovelhas, em que o pastor perde uma, ele deixa as 99, vai em busca daquela que está perdida. Na cabeça dos fariseus seria uma loucura você simplesmente largar 99 ovelhas para ir em busca de uma que se perdeu. Mas Jesus está dizendo que ele vai em busca da ovelha perdida, ou seja, em busca daqueles publicanos, pecadores, em busca daqueles que não tinham esperança. E ele termina essa primeira parábola no versículo 7 dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Depois dos versículos 8 ao 10 vem a parábola da dracma perdida. Ele vai reduzir ou aumentar o percentual, afinal, uma ovelha perdida em 100 é apenas 1%, agora vão ser 10 dracmas que uma mulher tem, são moedas daquela época, e ela perde uma, ou seja, ela já vai perder 10% delas, e ela vai fazer de tudo para encontrar aquela dracma perdida. O que alguém também poderia dizer: isso é besteira, perder tempo com isso. Mas aquela mulher vai, ela busca, ela é diligente na sua busca, ela se esforça para aquilo e ela encontra e faz uma festa. E Jesus mais uma vez diz no versículo 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que a dracma, ela e a ovelha, elas estão mostrando aqui justamente a questão de pecadores que arrependem, tanto quanto a parábola, a famosa parábola do filho pródigo. Aqui o percentual aumenta ainda mais. O homem só tinha 2 filhos e um resolve ir embora. Ele pede herança, vai embora, desperdiça tudo que tem. Eu peço que você leia aí dos versículos 11 até o final do capítulo para você entender o que está acontecendo. E aquele homem vai embora. Só que quando ele vai embora, depois que gasta tudo, ele se arrepende de ter ido embora, ele se arrepende. É interessante que aqui nesse momento, quem o perdeu, ou seja, seu pai, ele não vai em busca dele, mas o arrependimento daquele homem vai fazer quando ele vai voltar para casa. Ele pensa: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome, diz o versículo número 17. E ele resolve ir até em busca ali do seu pai. E quando ele está voltando, ainda de longe, diz o versículo 20, ele viu seu pai o ver e se moveu de íntima compaixão. Ele corre, se lança ao pescoço e o beija. E ali aquele homem é recebido com grandes honras e há uma alegria tremenda, uma festa literalmente acontece. E ele diz no versículo 24: este meu filho estava morto, viveu, tinha se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. O princípio é o mesmo das outras parábolas. No finalzinho dessa, Jesus vai ser mais crítico, mais severo com os fariseus, lembrando aqui do irmão mais velho. Sim, o irmão mais velho, ele representa os fariseus, é como aqueles que na parábola do capítulo de número 14 são os que rejeitam o convite. E esse filho mais velho, ele estava no campo, e quando ele está chegando perto de casa, diz o versículo de 1 e 25, vê aquela festa acontecendo, pergunta o que é aquilo e dizem para ele: seu irmão voltou são e salvo. Olha o que aconteceu no versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Vocês se lembram de todas as vezes que Jesus curou pessoas no sábado diante dos fariseus? Eles ficavam tristes.
mas eles ficavam indignados. Eles não queriam que aquilo acontecesse. E é justamente o que Jesus está explicando aqui nessa parábola. Esses homens são exatamente dessa maneira. Eles não se alegram quando o pecador salva. E esse homem vai reivindicar ali do pai dele alguma coisa. Veja os versículos 29 e 30. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, nunca me deixa um cabrito para alegrar-me dos meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes e mataste-lhe o bezerro cevado. Veja que o religioso ele sempre acha que alguém lhe deve alguma coisa. O religioso tem a ideia de que o que ele está fazendo é algo muito bom e Deus deve para ele alguma coisa. Essa é a ideia. Mas Deus não deve nada a ninguém. Nós temos que entender que nós somos sempre devedores do Senhor. Por mais que nós façamos obras, por mais que nós sejamos fiéis ao Senhor, nunca a nossa fidelidade será tamanha a ponto de nós podermos reivindicar alguma coisa de Deus nesse sentido. Sempre estamos aquém do amor que Deus deu por nós na pessoa de Jesus Cristo. E aquele homem diz ali para o seu filho: esse teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se. Ele repete aquilo que estava dizendo para as outras pessoas ali, mas nós não sabemos se aquele homem ali, aquele irmão, ele se alegrou, abraçou o seu irmão, mas tudo leva a crer que não, porque os fariseus, eles não compreenderam Jesus, eles perderam a sua vida e não se alegraram de maneira nenhuma com aqueles pecadores que estavam entrando no reino dos céus. Que nós não sejamos assim, que nós nos alegremos com aqueles que estão voltando, que nós ficamos bem em paz com a nossa fé firme e fundada no Senhor, porque no fim das contas nós um dia fomos essa ovelha perdida, essa dracma perdida, esse filho pródigo. E não se esqueça de colocar aí o que o pródigo significa. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.